Boa noite, graça e paz. Estamos aí para mais um culto de adoração ao nosso Deus, onde nós temos aqui o intuito de levar até você a palavra do nosso Deus e que você nessa noite venha adorar o Senhor conosco. Que todos nós possamos agora, em nome do Senhor Jesus, nos desconectarmos com todas as distrações e que nós possamos agora de fato estarmos ligados para a palavra do nosso Deus, para aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Eu sei que Deus tem grandes bênçãos para a sua vida e eu sei que o Senhor tem pressa em lhe abençoar. Eu quero orar agora com você, dando início ao culto desta noite, em nome do Senhor Jesus. E aproveita aí, manda para umas 2, 3 pessoas das suas redes sociais, chama para estar participando desse culto conosco aqui hoje. E eu creio que Deus tem grandes bênçãos para falar ao nosso coração. Vem adorar conosco. Vamos orar? Grande Deus e Pai, nós levamos agora, ó Deus, até o Teu trono de graça, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor a Ti, que nós possamos, ó Deus, Te adorar com tudo que nós temos, com tudo que somos, que a Tua palavra, Deus, prospere naquilo que será enviado e que nós possamos aqui, nesta noite, honrar e bendizer o Teu nome. Obrigado, meu Deus, por cada vida que hoje, em nome do Senhor Jesus. Receba, Pai, a nossa adoração a Ti. Querido, seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de honra, digno de glória e digno de ser louvado. Vamos adorar o Senhor.
aqui recebendo o louvor de cada um de nós, nós vamos dizer que Ele é grande, que o nosso Deus é grande, acima de qualquer circunstância. Ele é fiel, Ele permanece fiel, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Nós estamos aqui para dedicar, Senhor, a nossa adoração, a nossa submissão, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que temos em Ti, de propagar o Teu nome, o Teu Evangelho, até o fim. Nós te louvamos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito
Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. O tema da ministração dessa noite é: como você vê Jesus? Como você o percebe? É sobre isso que eu quero estar falando aí, para abençoar a sua vida no nome de Jesus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver, olha bem, ao ver a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O que me chama a atenção é que ter a hanseníase ou a lepra nesse tempo era total exclusão social. Vamos tentar entender e contextualizar para os nossos dias. Imagine agora se de repente alguém que passou todo o dia com você dissesse assim: nossa, fui diagnosticado, estou com Covid. Como você se sentiria? Imagine então que você estivesse num recinto fechado, sem circulação de ar, e de repente alguém desse um espirro e alguém dissesse: você sabia que ele está com suspeita de Covid? O que você faria? Como você se sentiria? Quando nós olhamos para esse texto aqui, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é dessa forma e pior que uma pessoa que era cometido por lepra e hoje conhecido como hanseníase era tratado. Porém, todavia, entretanto, essa pessoa, se fosse pega num convívio social, ela era levada para fora da cidade, era morta por apedrejamento. Então hoje ninguém vai pegar ninguém que deu um espirro em algum lugar, levar para a praça pública ou para fora dos limites da cidade e fazer tal coisa. Então olhar para Jesus e ver nele, ter a expectativa de que o meu problema vai ser sanado, de que ele é a solução para o meu problema, imagine isso. Eu quero dizer para você que isso está bem próximo de mim e de você. O que, pastor, que está próximo? O nosso Redentor, aquele que pode nos purificar. Também sabemos, e é bem verdade, que a hanseníase, ela lesa o sistema nervoso central e ela tira da pessoa a sensibilidade. Hoje, quase se extinguiu. Ainda existem algumas colônias no estado do Rio, Minas e outras cidades da nossa federação. Mas já é casos bem menores do que no passado. O preconceito hoje já diminuiu bastante. Mas então, por que não falarmos da lepra espiritual? Daquela que tira a nossa sensibilidade à palavra de Deus, que tira a nossa sensibilidade de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Quando falo de falta de sensibilidade, pergunto a você: há quanto tempo você não ora como orava? Há quanto tempo você não adora o Senhor como adorava? Parece que a palavra de Deus não te sensibiliza mais. Parece que a palavra já não lhe toca como tocava antes. Quando ouvíamos um hino, era-nos trazido naquele momento à memória algo bom. Nossa, eu lembro desse hino, era da época dos meus avós. Que tempo bom, mas esse tempo está sendo perdido. As pessoas não têm tido mais sensibilidade à voz de Deus, elas não têm tido mais percepção para o que diz respeito a ter uma relação íntima e pessoal com o Senhor Jesus.
Este leproso viu em Jesus alguém que podia purificá-lo, alguém que podia resolver o seu problema, alguém que podia de fato restabelecê-lo ao convívio social e dar a ele mais do que uma simples convivência social, uma expectativa de vida eterna, uma expectativa de que a promessa se cumpriu na pessoa de Cristo. Quando olhamos para Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, o que nós percebemos lá é um homem que era, como já disse aqui em outras ministrações, um herói da porta para fora. Mas quando se tirava o paramento de guerra, o que se via era lepra. Deus consegue ver além das nossas aparências, além das circunstâncias que nos circundam. Então eu quero dizer para você, o leproso viu em Jesus aquele que cura, aquele que liberta e aquele que transforma. Em João 8,32 diz: conhecerei, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade que liberta. Quando avançamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, no versículo de número 28, a Bíblia diz assim: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Aqui no Evangelho de Marcos, nós vamos ver no capítulo 4, em transição para o capítulo 5, Jesus enfrenta uma tempestade e chega até uma região chamada Decápolis, onde os gerazenos, esses 2 homens, viviam em sepulcros. Eles se automutilavam, feriam quem quer que passasse por ali. Eles também não viviam em comunidade mais. A sociedade já tinha dado basta para aqueles homens, mas até, preste atenção, até aqueles demônios que possuíam esse homem viram em Jesus como aquele que liberta. Porque olha o que diz o texto no 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Essa terminologia de prostrar aqui é de adoração. Até os demônios sabem que Jesus é o libertador, é aquele que quebra as cadeias e que nos põe em liberdade. Quando eu olho para esse texto, Jesus não só libertou aquele homem, mas quando aquele homem tentou embarcar com Jesus, Jesus disse: não, volte para os seus e conte para a sua família o quão bom Deus foi para contigo e quão maravilhoso Ele foi para com você. Eu quero dizer para você que Jesus quer te libertar para te introduzir novamente no seio da sua família. Talvez, querido, uma força maior que você. A Bíblia bem diz que a função do diabo é desarticular a família, destruir a família, é destruir a sua esperança, a sua perspectiva de uma vida melhor. Mas Jesus veio, em 1 João capítulo 3, versículo 8, para desfazer as obras do diabo. As obras dele é gerar discórdia, é gerar contenda. Mas aqui no texto, esses homens possessos, esses demônios viram que Jesus poderia dar fim a uma vida de escravidão, a uma vida sem expectativa, uma vida sem esperança. Então eu quero dizer para você, assim como o leproso viu como aquele que purifica, o endemoniado viu como aquele que liberta. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta, eu não sei quais são as suas lutas do dia a dia, mas eu sei que Jesus é aquele que pode colocar você
em liberdade. Jesus é aquele que pode te introduzir novamente à sua família. Talvez você que está me ouvindo agora esteja desacreditado pela sua família. Talvez as pessoas da sua casa já não acreditam mais na sua fala quando você diz: não, eu vou mudar, não, eu vou parar. Talvez nós que estamos do outro lado desta linha dizemos: essa pessoa não tem vergonha, ele não quer mudança, é coisa nenhuma. Essa pessoa, ela está nessa vida aí é porque quer, ela não quer mudar, é coisa nenhuma. Eu quero te convidar a pensar numa outra expectativa, num outro prisma, num outro ponto de vista. Tomar refrigerante faz bem ou mal à nossa saúde? Então por que você toma? Nós sabemos que muitas coisas que nós não deveríamos comer, comemos. E sabemos que isso faz mal. Mas por que você toma o refrigerante sabendo que ele vai te prejudicar? Por que você come determinados tipos de alimentos se você sabe que eles vão lhe fazer mal? E aí você diz: porque é gostoso, porque é bom. Por que você acha que as pessoas fazem o que fazem? É porque é ruim? Meu querido, ninguém cai pelo amargo, todos caem pelo gostoso, pelo saboroso, pelo doce. Então nós devemos olhar para as pessoas que estão nessa situação com um olhar de misericórdia. Nós devemos olhar para estas pessoas e apresentá-las um Jesus que liberta, um Jesus que quebra as cadeias. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim, olha bem, Lucas capítulo 4, 17: então lhes deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar, olha bem, libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A mim e a você, nessa noite, nos compete falar às pessoas. Nós temos a resposta para as suas perguntas, nós temos respostas para as suas inquietudes. A resposta é Jesus Cristo. Jesus pode te libertar, Jesus pode, querido, quebrar as cadeias, pode lhe dar uma verdadeira liberdade. Eu quero dizer para você que livre-arbítrio não é eu fazer tudo o que eu quero. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é sim, livre-arbítrio é o que eu posso fazer tudo o que eu quero. Não, isso se chama irresponsabilidade. Livre-arbítrio é você poder dizer não para aquilo que você quer. Eu quero, mas não vou fazer, porque sei que isso não é o melhor, sei que não é isso que Deus tem e quer para mim. Só quem é livre de verdade pode escolher o melhor. Quando eu olho para a epístola de Pedro, em 2 Pedro aqui, se não me trair a memória, deixa eu correr para lá, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo de número 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O que esse versículo significa? Se você não consegue se libertar do cigarro, você se tornou escravo dele. Olha o tamanhozinho que é, e você se rendeu a ele. Se você não consegue se libertar do álcool, você se tornou escravo. Mas o que me chama a atenção é que tem gente prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos. É como se uma pessoa dissesse para outra: você está precisando de Deus, como se ela também não precisasse. Estamos prometendo uma liberdade aos outros que nós também devemos e precisamos experimentar. Mas é uma liberdade que só vamos encontrar de fato em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus nós vamos experimentar a verdadeira liberdade. Quando eu olho aqui para Lucas, no capítulo 19,
no versículo de número 5, uma passagem sobre Zaqueu. O que me chama a atenção aqui é o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olha bem, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém pousar em sua casa. Zaqueu ouviu. Zaqueu sobe no sicômoro com uma intenção. Qual foi? Exatamente isso, meu irmão. Zaqueu subiu naquele sicômoro para ver Jesus. E as limitações e a multidão impedia Zaqueu de ver Jesus pela forma natural, normal. Ele sabia que, por ser de pouca estatura, talvez o seu porte físico o impediria, enfim. Então ele pensou: eu subo nesse sicômoro e eu vou conseguir ver Jesus. O interessante é quando Zaqueu está lá em cima, Jesus para embaixo e diz: Zaqueu. Jesus também olha para Zaqueu agora e o chama pelo nome. Talvez a sociedade olhava para Zaqueu e dizia: ladrão, traidor, pior pecador. Talvez Zaqueu não tinha mais nomes, mas apenas adjetivos. Mas Jesus chegou ali e disse: Zaqueu, desce. E sabe o que Zaqueu fez? Falou: não, espera aí. Espera, que eu preciso resolver algumas coisas, Senhor, na minha vida ainda. E assim que algumas coisas na minha vida estiverem ok, estiverem legal, e aí então o Senhor vai lá em casa, como o Senhor está dizendo. Mas agora não, porque o Senhor me pegou meio de surpresa. Foi isso? Claro que não. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus gostoso. Sabe o que eu entendo aqui? Que quem entra na minha casa, quem coloca a minha vida em ordem, quem põe tudo no seu devido lugar é Jesus. Eu só preciso enxergá-lo na multidão. Querido, a multidão está aí até hoje, impedindo muitas pessoas de verem a Jesus. A multidão da religiosidade, a multidão do faça tudo certinho, cumpra a lei, não transgrida nenhum mandamento, e então você vai ser abençoado. Jesus não é filosofia, Jesus não é religião. Jesus é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a verdadeira liberdade. E aqui no texto de Lucas capítulo 19, o que me chama a atenção é o que está no versículo 9 e 10, quando Jesus declara: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então eu entendo e aprendo que Jesus veio para mim. Ele veio buscar e salvar o que se perdeu. Jesus não veio chamar os justos ao arrependimento. Jesus não veio buscar os politicamente corretos. Querido, deixa eu te dizer algo: ser uma pessoa politicamente correta não lhe fará cidadão do céu. O que nos fará cidadão do céu é reconhecer a nossa vida de pecado, reconhecer que precisamos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Então Zaqueu viu em Jesus aquele que salva, e Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa. Eu quero dizer para você que a salvação, ela vai englobar, quase que a língua que não dá, né? Ela vai abranger tudo. A salvação para Zaqueu não é só para si, mas já atingiu a casa. Hoje houve salvação nesta casa. Eu quero dizer para você que Jesus quer salvar a sua casa. Ele quer salvar os seus filhos. Ele quer salvar meu irmão, teu marido, meu irmão, a tua esposa. Ele quer salvar a todos. Mas Ele não quer salvar apenas para levar para o céu. Ele quer te salvar financeiramente. Ele quer te salvar na sua saúde. Ele veio, meu irmão, para nos dar vida e plenitude de vida. Quando eu olho para João 10:10, que diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha, no grego, zoe perisson, ou seja, eu vim para que você tenha a qualidade de vida de Deus.
Imagine qual é o padrão de qualidade de vida que Deus tem. É essa que Ele tem e quer para você nessa noite. Ele quer te salvar, mas em todas as áreas. Porque não dá para dizer que eu estou salvo numa coisa e não estou salvo na outra. A salvação que Jesus tem para a sua vida é completa, é numa totalidade, é tudo ou nada. É o que nós sempre temos afirmado aqui nas devocionais, em todos os cultos. Ou é tudo ou não é nada. É assim que funciona. Meu querido, hoje você precisa convidar Jesus para entrar na sua casa e entrar na sua vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, Pedro também vai vê-lo de uma maneira extraordinária aqui. Lucas capítulo 5, versículo 8, diz assim: vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. O interessante é que a relação de Pedro, ela muda. No versículo 5, Pedro chama Jesus de mestre. Mestre, tentamos a noite toda, mas agora, depois da multiplicação, Jesus olha para Jesus, olha para ele, fita os olhos nele e diz: Senhor. Querido, eu quero dizer para você que muitas pessoas querem Jesus sim, mas só como Salvador. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus quer ser não só o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o Senhor da sua vida. E aqui Pedro agora vê em Jesus como aquele que provê. Vê, olha a perspectiva de visão como é diferente. Pedro olha e vê em Jesus aquele que provê. Jesus olha para Pedro e vê mais do que um pescador, vê um apóstolo. Jesus tem o poder de ver o que ninguém vê. Jesus tem o poder de valorizar a pessoa por aquilo que ela é e não por aquilo que ela aparenta ser, porque Ele te conhece no seu íntimo. E o que me chama a atenção é que, arrastando eles as redes, deixaram tudo. Mas o versículo 10, no finalzinho, Jesus diz para Pedro: Pedro, a partir de hoje serás pescador de homens. Essa palavra no grego é sogreu. Isso mesmo, no grego essa palavra é sogreu. E o dicionário Strong descreve essa palavra na sua raiz como o que Jesus fala de uma forma bem literal: Pedro, até hoje você pescou para matar. A partir de agora, você pescará homens para que vivam. Esse aqui é o texto exato no grego. Aqui está para nós como: você, doravante, será pescador de homens. No grego, essa palavra sogreu, ela dá a ideia de: a partir de agora, você pescará homens para que vivam. Até hoje você pescou para matar. A partir de agora, você vai pescar para viver. Ou seja, tem um mundo aí fora de pessoas perdidas, sem Deus, sem paz, sem salvação, querendo, meu querido, pular já na rede, querendo ser fisgado pelo anzol do Evangelho. Cumpre a mim e a você que está aí me assistindo agora, tomarmos essa posição e saquear esse inferno e povoar o céu, porque Jesus nos chamou para pescar homens, para que eles possam viver, porque não há vida sem Jesus. Não há vida de verdade sem Cristo. E o que Pedro enxergou agora é que o nível mudou. Agora não é mestre, agora é Senhor. Você precisa reconhecê-lo nessa noite como seu Senhor, como Senhor da sua vida, como Senhor da sua casa. Ele é Jesus. Então nós vimos que o leproso viu como aquele que purifica, o endemoniado como aquele que liberta, Zaqueu o viu como aquele que traz salvação, Pedro o viu como aquele que traz provisão, como aquele que provê. Lucas capítulo 9, olha aí comigo hoje, nós estamos aí no livro de Lucas hoje, nessa ministração. Lucas capítulo 9, versículo 32, a Bíblia diz assim:
Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e a dos dois varões que com ele estavam. Então João, Pedro e Tiago viram Jesus glorificado. Onde se deu isso, pastor? Lá no Monte da Transfiguração. Mas o que me chama a atenção nesse episódio é que eles viram Jesus glorificado. Durante a visão que eles estavam meio que atônitos, o que eles viram? Eles viram Jesus, viram Moisés e Elias. Estão ali conversando. Quando Moisés e Elias se retiraram, Pedrão falou na hora assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Vamos ficar por aqui. Uma nuvem baixou e eles ficaram todos aterrados de medo. Jesus disse: não tenham medo. E a voz que saiu é a seguinte: este é o meu filho, fazei tudo quanto ele vos disser. Nós temos a tendência a nos acomodarmos. O que Pedro está vendo aqui é Jesus glorificado. E às vezes, quando nós temos uma experiência sobrenatural, quando nós temos uma experiência muito fantástica, tremenda de Deus na nossa vida, nós temos por tendência a falar assim: quer saber? É bom ficar aqui. Vamos ficar aqui porque aqui é bom. Vamos ficar aqui. Mas qual era o projeto de Jesus? Ir para o Gólgota, ir para aquela cruz e morrer no meu e no seu lugar, para nos dar vida e vida em abundância. O qual ele veio. Agora Pedro está dizendo: vamos ficar por aqui porque aqui é bom. Querido, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para estar, o centro da vontade de Deus. Cuidado para que o comodismo, para uma vida tranquila e sossegada, não te paralisar em um determinado lugar e você não avançar para onde Deus quer que você vá. Olha, às vezes Deus permite, sabe, lutas e tribulações na nossa vida, e Ele permite com um propósito. Sabe qual é? Nos desinstalar. Se você tem dificuldade para se relacionar com pessoas invejosas, sabe o que Deus vai fazer? Se Ele precisar te tirar daquele lugar, Ele vai botar um monte de invejoso lá para você dizer: não aguento mais ficar aqui, não dá mais para mim, eu tenho que ir embora. Se você não está aguentando determinados mais tipos de comportamentos ou de críticas, e se Deus quiser te desinstalar, Ele irá usar situações, circunstâncias, pessoas para te desinstalar. Sabe por quê? Porque de outra maneira você sempre vai dizer: é bom ficar aqui. Aqui é que está bom. E infelizmente o conforto, a estabilidade tem estagnado a vida de muitas pessoas. Às vezes, quando nós atingimos um certo ponto, a gente diz: agora eu vou ficar de boa. Não é assim? No linguajar jovial aí, agora eu vou ficar tranquilo. Agora está que nem o homem de Lucas 12. Ah, minha alma, come, bebe, folga-te, porque tens muitos bens em depósito. Agora tô bem. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Lucas 12, versículo 20. Então o que nós precisamos nos atentar aqui? Será que vai precisar uma situação, um problema, uma adversidade para a gente orar mais? Para buscarmos mais a Deus? Para entender que Deus quer nos levar para um outro nível agora e que já deu? Esse momento foi bom, foi ótimo, mas Deus tem mais para você. Olha, ter essa visão de um Cristo já glorificado é muito gostoso, mas olha, não existe uma glorificação tão tremenda quanto a do Calvário, quanto aquela do terceiro dia, quando a pedra do túmulo rola e ele vence a morte para sempre. Querido, Pedro o viu como aquele que traz provisão. Pedro agora também está vendo, junto com João e com Tiago, aquele que é o glorificado. Tem pessoas que esperam quase aos 45 do segundo tempo
para ver e reconhecer Jesus. Em Lucas, no capítulo 23, no versículo 47, olha bem esse centurião aqui. Lucas 23, versículo 47. Vendo quem? O centurião, o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Meu irmão, esse centurião precisou ver o brado da cruz, o tetelestai, para dizer que Jesus era realmente justo, um Zedeque, um justo. O centurião viu e disse: este homem verdadeiramente, ele é justo. E eu quero perguntar para você agora que está aqui comigo, como você vê Jesus? Você vê Jesus como um balcão de supermercado? Como aquele que você olha quando precisa de alguma coisa, vai lá, solicita e após a solicitação atendida, você diz tchau, até a próxima? Estas pessoas viram e a vida delas foi mudada, foi transformada de forma radical e tremenda. Então eu quero dizer para você que não dá para ver Jesus e manter a vida como antes. Não dá para ver Jesus e manter uma vida 1,99. É impossível ter uma experiência real com Jesus e continuar vivendo do mesmo jeito. Não dá. Não dá. Porque esse Jesus, o centurião lá de Mateus, no capítulo 8, o seu servo estava doente, ele disse: Senhor, meu servo está doente, eu sei que o Senhor pode curá-lo. Jesus olhou para ele e disse: então vamos lá. Ele falou: não, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Eu sou um homem que tenho sobre o meu comando 100 homens. Eu digo para esse aqui, vai, ele vai. Eu digo ao outro, fica, e ele fica. Eu sei o que é autoridade. Eu reconheço a sua, Jesus. E eu sei que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Irmãos, nós servimos um Deus que, se Ele liberar uma palavra, a tua vida muda por completo, para nunca mais ser a mesma. Nós servimos um Deus que está no controle e no comando, e quando Ele agir em teu favor, você nunca mais será o mesmo. Tem um hino que a gente canta às vezes na igreja, mas se nós prestássemos atenção na letra, cantaríamos bem diferente. Quem já, em algum momento da vida, experimentou alguma coisa do Santo dos Santos, é ruim que ele queira viver em outro lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos, não dá para viver em outro lugar não, meu irmão. Quem já teve uma experiência com Jesus de verdade, não dá para voltar mais atrás. Não dá para cumprir na vida dessa pessoa o adágio de 2 Pedro 2,22, que diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. É impossível a gente ter Cristo na nossa vida e continuarmos vivendo da mesma forma, da mesma maneira. Não dá. Quando nós temos um encontro de verdade com Jesus, tudo muda, tudo é diferente. Ah, querido, o centurião ouviu e creu. O outro centurião, em Mateus, diz: o Senhor tem autoridade. Uma palavra e tudo muda. Uma palavra e a sua família muda. Uma palavra e você vai ser curado. Uma palavra e você será liberto. Uma palavra você será transformado. Uma palavra e você será salvo. Tudo que nós precisamos de Jesus para que a nossa vida mude é uma palavra. Apenas uma. E eu não sei de qual você precisa, mas eu sei que Ele sabe e Ele quer te abençoar, querido. E em último lugar, eu quero encerrar com o texto de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, eu quero encerrar com esse versículo. Hebreus 12, versículo de número 2. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando, olha bem, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Ah, querido, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, eu quero dizer para você que esses homens olharam para Jesus e a vida deles foi transformada, a vida deles foi mudada. Se você olhar para Jesus agora, se você não se distrair, querido, o que é fé? O que é fé? Fé é quando você consegue andar por sobre as águas e não se distrair com as ondas do mar, com a força do vento. Fé é quando eu consigo mirar apenas em Jesus e vê-lo nas tempestades da vida. Fé é eu poder enxergá-lo quando mais ninguém enxerga. Fé é eu conseguir ver uma saída onde ninguém mais vê, mas Ele está dizendo para mim e para você: filho, eu não sei a tempestade que você enfrenta, eu não sei o problema que você está encarando, mas olha para mim, eu estou aqui. E se você olhar para mim, você não vai se distrair, você não vai afundar, esse problema não vai destruir você. Olha para mim, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Ele pode. Ah, Deus, eu coloco agora, Senhor, diante do teu altar cada um que participou conosco da ministração dessa palavra, dos louvores aqui. Entra nesta casa, Senhor, nessas vidas, transforma, Senhor, liberta, traz salvação, traz provisão, Deus, que eles possam lhe ver glorificado como o Senhor é, porque o Senhor não está mais preso a um madeiro, o Senhor está agora à destra de Deus e vive pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor.
Somente esse Deus pode nos dar vida e vida real, vida na sua plenitude. Não existe vida sem Deus. Vida sem Deus, na verdade, é uma ilusão, não é nada mais do que isso. Vida sem Deus, aproveite, porque é só aqui e agora. Mas o que é uma vida aqui diante de uma eternidade? Não é nada aqui. Não jogue fora uma vida com Deus por prazeres temporais. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O céu nos espera. Eu quero falar para você que nós temos aqui um livro do Dr. Jonathan, Saindo do Labirinto. E ele doou esses livros aqui para a igreja e, graças a Deus, temos vendido bastante deles já. E eles estão sendo convertidos nas obras sociais da igreja, tá? Nós já temos podido atender com cestas básicas algumas pessoas. Então, querido, vale a pena você nos ajudar. Esse livro traz a ideia de uma figura de linguagem sobre labirinto. Muitos estão no labirinto da dor e não sabem como sair. No labirinto da depressão. O que é um labirinto? Se não um lugar onde nós não estamos encontrando uma saída. E de fato, não há saída sem Jesus. É o que eu estou te dizendo. Sem Jesus, tudo é paliativo. Com Jesus, tudo é definitivo. Então, através da leitura desse livro, ele vai explanar para você como, junto com Jesus, você pode sair do labirinto, da dor, da depressão, da angústia, do luto, da dor, enfim. Vale a pena você adquirir. Tem aqui na nossa livraria, na livraria da igreja, lá na Bookstore, ok? Na Bookstore, você pode ir lá e adquirir. Você que mora em outra cidade, outro estado ou fora do país, não tem problema não. Os Correios estão aí para isso. Nós queremos abençoar a sua vida. Esse livro aqui, gente, é um conteúdo preciosíssimo. R$20, vale a pena, porque vale muito mais. Mas a intenção do Dr. Jonatas é abençoar a sua vida e abençoar as obras sociais dessa igreja. E eu quero já convidar você também para amanhã, às 9 horas da manhã, nosso devocional. Amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã, eu quero estar junto com você novamente para falarmos da palavra e do amor de Deus. E neste sábado, às 18 horas, estará comigo aqui o Dr. Everton, estará conosco o nosso vereador Paulo Barros, estará o pastor auxiliar aqui da igreja, o pastor Liésio, e eu que vos falo. Nós estaremos aqui trazendo uma palavra bem descontraída mesmo, um bate-papo descontraído sobre o tema Jovens sem defeito em uma sociedade defeituosa. É possível? O que essa sociedade tem promovido para atrair os nossos jovens e levá-los a uma alegria falsa, temporal? E o que Deus pode fazer? É possível termos jovens abençoados, sem defeitos, em uma sociedade defeituosa. Deus nos chamou para brilhar nas trevas. Deus nos chamou para ser luz e trazer luz para esse mundo jaz em trevas. Então, nesse sábado, às 18 horas, espero você para esse bate-papo. Amém? E olha, ainda antes de encerrar, nós vamos adorar o Senhor com mais um hino, ainda. E é só o refrãozinho dele, só o coro dele. Deus enviou, né? Nós vamos declarar aqui, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Nós não ensaiamos, nós não programamos isso, mas eu creio que onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós vamos adorar o Senhor. E eu volto aqui para orar, abençoando a sua vida e encerrando o culto dessa noite, no nome de Jesus. Amém? Minha vida
você tenha uma noite de bênção e que um amanhã, se o Senhor assim nos permitir, que seja o melhor dia da sua vida. Se há alguém agora na sua família enfermo, se há alguém da sua família passando por um momento difícil no relacionamento, está numa crise conjugal, financeira, de saúde, não importa, Deus é a solução. Jesus veio para pôr em liberdade e nos dar uma vida real. Quero também orar em favor das pessoas que estão aniversariando hoje. Uma em especial, nosso irmão Marcão, que é o líder do grupo de introdução aqui da nossa igreja. Marcão, que Deus lhe dê muitos anos de vida e vida na presença dele. Que você continue sendo essa pessoa abençoada que você é e usada por Deus. Que Deus te abençoe, Marcão, a Viviane e toda a sua família, no nome de Jesus. Vamos orar? Grande Deus e Pai, nós colocamos agora cada lar, cada família, Senhor, aqueles que estão agora em hospitais, Deus, aqueles que estão com seus parentes agora hospitalizados, enfrentando, Deus, uma crise, enfrentando um momento difícil. Senhor, vá lá ao encontro agora. Tu és Rafá, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara. Ah, meu Deus, toma a vida agora, Deus, do pastor Marcos, da sua esposa, dos seus filhos. São nossos missionários, Senhor, no campo. Eles estão enfrentando um problema difícil de saúde, mas eu creio que o Senhor é o Deus dos médicos, o Senhor é aquele que sara, o Senhor é aquele que faz o que ninguém pode fazer. Meu Deus, entra em cada lar agora, cada lar, meu Deus, que está sendo desfacelado, que o inimigo, ó Deus, tem tentado destruir, trazendo a separação, o divórcio, que isso seja quebrado e anulado em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Deus, seja com o nosso Brasil, com os nossos governantes, que estes homens tenham temor do Senhor. Eu oro por Israel, por cada nação, povo, tribo e língua, que eles te reconheçam como Senhor e como Salvador. Meu Deus, muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, hoje e sempre.